Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu coração disse, Senhor, buscarei a vossa face. É vossa face, Senhor, que eu procuro. Não desvieis de mim o vosso rosto. Conferir Salmo 26, versículo 8 seguinte. Nesse tempo da Quaresma, somos convidados à conversão. Vivamos com compromisso esse tempo de graça e de reconciliação. E façamos assim nosso ato de caridade a Deus, nosso ato de amor, nosso ato de entrega a Deus, de confiança a Deus. O amor quer ser amado, o amor quer ser correspondido. A caridade divina quer ser correspondido. Amor com amor. Façamos o nosso ato de amor a Deus no sentido de encontrá-lo na pessoa do nosso irmão. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E diante de Deus, vamos nos reconciliar com Deus neste momento, pedir perdão pela ingratidão, principalmente pela ingratidão de não dizer nenhum obrigado quando recebemos o nosso pão de cada dia na nossa mesa, no nosso alimento, o nosso momento de receber aquele pão que Ele nos dá a cada dia, que é o alimento. Vamos pedir perdão pelas vezes que não perdoamos o nosso irmão também, pelas vezes que revidamos muitas vezes quando o nosso irmão nos trata mal, queremos muitas vezes revidar com mal, e vamos assim pedir perdão neste momento, perdoando a pessoa do nosso irmão, dizendo para o nosso irmão, meu irmão, você errou, eu também erro diante de Deus. Você tem diante de mim o meu perdão, assim como eu quero alcançar o perdão de Deus. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e amável, e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho, firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloca a mão no coração e diga comigo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, seu nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 15, versículos 5 a 12, ponto 17 a 18. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abrão para fora e disse-lhe, olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou, assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça,
e lhe disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos caldeus para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão as enxutou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação. Reze comigo. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Reze comigo. O Senhor é minha luz e salvação. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo. Atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante. É vossa face que eu procuro. Reze comigo. O Senhor é minha luz e salvação. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Reze comigo. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Reze comigo. O Senhor é minha luz e salvação. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 17 ao capítulo 4, versículo 1. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos,
continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Reze comigo. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente, fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai todos vós. Conferir Lucas, capítulo 9, versículo 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, na primeira leitura, uma belíssima primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 15, versículos de 5 a 12, pulando até o 18, o Senhor vai falar com Abraão e vai dizer: olha para o céu e conta as estrelas se fores capaz. E vai acrescentar: assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E nós vamos assim olhar para essa situação de Deus falando se fosse para nós. Se Ele dissesse para algum de nós: olha para as estrelas, eu faria a tua geração ser como o número das estrelas. Abrão não duvidou. Abrão teve fé, considerou isso como justiça. E vai dizer para Deus, assim em termos de confiança, porque o Senhor dirá: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur, dos caldeus, em possessão desta terra. E por isso que Abraão então vai perguntar: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: trazei-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos,
além de uma rola e de uma pombinha. Veja que Abraão não duvidou. Ele teve fé, primeiramente, ali diz, ele teve fé e considerou isso como justiça. Com certeza, para algum de nós, com certeza, tendo em vista a multidão de nossos pecados, nós não teríamos isso como justiça. Nós não merecemos ter uma geração após nós como o número das estrelas. Abraão considerou isso como justiça porque teve fé, porque confiava em Deus, acreditava em Deus. E tudo que Deus ordenava para Abraão, ele fazia, como ele cumpriu. Fez tudo como Deus ordenou, até no momento de Deus provar sua fé, no ato de sacrificar seu filho Isaque, outra passagem, ele não vai duvidar, ele vai querer fazer também, porque de nada Abraão se eximiu diante da obrigação que Deus lhe dava. E quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abraão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror, diz a palavra. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre os animais divididos. Deus lhe pede que Abraão faz a tua parte e eu te farei. Eu dizia, Abraão perguntou para Deus, como isso será? E Deus disse para ele, faz isso. Ele fez a parte dele e Deus vai cumprir a sua parte. É assim que Deus quer que nós façamos também, que nós não duvidemos. Faz por ti que eu te ajudarei. Essa passagem não está assim nas Escrituras, mas é isso que se quer dizer em cada momento desse, especialmente nesse momento em que Abraão vai justamente mostrar ter fé, é o que nós precisamos ter. Deus quer cumprir em nós, talvez não da forma como cumpriu em Abraão, de nos fazer descendente de uma geração do tamanho, da quantidade das estrelas, maior que as estrelas, mas Ele quer uma aliança conosco. É isso que a leitura quer nos passar. E essa aliança parte justamente de nós confiarmos em Deus, confiar no seu amor, na sua misericórdia, tendo em vista a multidão de nossos pecados, nos convertermos a Ele, porque Deus Ele quer fazer de nós também cumprir suas promessas. E nós talvez perguntaríamos como Abraão, como isso se fará? Faz por ti que eu te ajudarei, Deus quer dizer para nós. O Salmo responsorial, Salmo 26, nós respondemos a primeira leitura com o refrão, o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Deus é e basta. Era uma frase que São Francisco de Assis falava, repetia sempre, quando os seus seguidores perguntavam alguma coisa que faltava, ele, para tranquilizá-los, dizia, Deus é e basta. Deus diz para você também que Ele é e basta. Para mim também. Para todos nós. Por isso, como nós cantamos no Salmo, perante quem eu tremerei? Abraão não teve medo da sua missão, ele teve fé, ele perguntou porque ele queria colocar em prática o plano de Deus. Como isso se fará? E Deus diz, faz isso. E Deus também nos diz, faz a tua parte. Qual é a nossa parte nesse tempo da Quaresma? É a conversão. Fazer a nossa parte é nos reconhecermos pecadores, reconhecer que somos frágeis, que somos incapazes, que não somos nada sem Deus. O Senhor é minha luz e salvação. E nós sabemos que a bondade do Senhor veremos sempre. Por isso, o Salmo nos disse, espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. E nós vamos repetir o refrão dizendo, o Senhor é minha luz e salvação. E a segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 17, indo até o capítulo 4, versículo 1,
Paulo vai dizer: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Queria aqui salientar a conversão de Paulo. Paulo, ele era um perseguidor da igreja e vem se tornar o maior anunciador da palavra. Ele se converteu. Era um judeu descendente de linhagem romana que se converteu ao judaísmo e se converteu e se tornou um fariseu da escola de Gamaliel. E quando ele vai ver Jesus Cristo, na aparição que Jesus apareceu para ele, ele vai se converter ao cristianismo. E a gente vai ver aí que a história da nossa cristandade, desde os tempos primitivos até hoje, ela nos mostra que quantos e quantas pessoas sábias se converteram ao cristianismo. Vamos citar aqui entre todos, entre tantos, o próprio Francisco de Assis, que deixou tudo, ficou até nu quando o seu pai lhe disse que ele deveria devolver todos os seus bens para ele não quis nem a roupa do corpo. Santo Agostinho, São Domingos de Gusmão, quantos sábios encontraram em Jesus essa luz. Essa luz que muitas vezes, entre nós cristãos, já ouvi pessoas dizendo até que quer voltar, que quer ser judeu, não quer ser cristão. Se Paulo deixou de ser judeu para ser cristão com toda a sabedoria dele, ele era conhecedor da palavra, conhecia o judaísmo na sua profundidade, era judeu zeloso, matava os cristãos, se converteu aos cristãos, e hoje eu ouço pessoas dizendo, falando mal do nome de Jesus e dizendo, não, esse Jesus não, eu vou adorar só a Deus, não a Jesus. Cuidado com as heresias, irmãos. O caminho contra essas heresias, porque as heresias elas vão... Qual é o poder da heresia? Ela nasce e ela vai passando, aumentando e se dividindo para confundir a mente das pessoas. Uma hora você não sabe para que heresia você vai estar e vai ficando doido, porque eu já vi muita gente ficando doido com tantas heresias. Vamos rezar o rosário. Vamos rezar o rosário e vamos fazer penitência com jejuns, com a Eucaristia, com confissão. Esse é o caminho. Deus vai nos mostrar o caminho e não nos mostrará de outro modo se não for por esse meio, rezando o rosário, participando da Eucaristia, se comungando e se confessando. Paulo vai dizer, já vos disse muitas vezes, agora eu repito, chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. São os hereges que Paulo está falando aí. Inimigos da cruz de Cristo são os hereges. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. A heresia, ela pega justamente essas pessoas aí. As pessoas terrenas, as pessoas que só pensam no seu estômago, em comer, como diz Paulo, ou no outro sentido, de criar o Deus na barriga, de ser eles que entendem melhor da forma deles, não querem entender de outra forma. Tenhamos cuidado. Nós, porém, Paulo diz, nós somos cidadãos do céu, de lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Cristo transformará o nosso corpo humilhado, e nos tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar assim a si mesmo todas as coisas. Por isso, Paulo nos alerta que ele quer o nosso bem, que ele sente saudade. Que lindo! Ele sente saudade da sua comunidade fundada. Ele sente saudade, sente alegria. E
vai saudá-los como meus amigos, continuai firmes no Senhor. Por isso, é importante nós nos mantermos firmes no Senhor, na Santa Igreja Católica, observando e lendo sempre o catecismo nosso, que é 100% bíblico, para não enveredarmos e nos afastarmos por atalhos desconhecidos que nos afastarão da verdadeira fé, como estes que Paulo citou nessa segunda leitura. E o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28 a 36, Jesus vai levar consigo Pedro, João e Tiago, vai subir a uma montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. A gente vai ver aí o momento da glória de Jesus e a transfiguração. Os mesmos discípulos, Pedro, Tiago e João, que subiram para o monte, eram os mesmos que estavam na agonia de Jesus. Veja o comportamento dos três na glória e o comportamento dos três na agonia de Jesus. A proposta messiânica de Jesus, nesta leitura da transfiguração, é de que ele vai vencer. Jesus Cristo quis dizer isso para eles. Eu vou vencer. Porque antes Jesus tinha dito para os discípulos, primeiramente perguntando: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele quis saber isso dos discípulos. Veja como a sabedoria de Jesus é divina. É muito forte, é muito grande a sabedoria divina de Jesus. Por que ele queria perguntar isso para os discípulos? Para que eles digam primeiro o que os outros pensam. Agora Jesus vai dizer: e vocês? Quem diz ser o Filho do Homem? E Pedro vai dizer: tu és o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Deus único. E Jesus queria justamente tomar aí o sentido já para iniciar a explicação para os discípulos do que seria o messianismo. Que Jesus não veio para se mostrar glorioso para os homens, ele iria passar pelo Calvário. Era um momento de tristeza. Pedro ficou triste. Pedro até vai dizer: não, Senhor, não faz isso, não vai para Jerusalém. Tu não deves ir para morrer. E Jesus vai dizer: afasta-te de mim, Satanás. Jesus começa ali a explicar. E tem esse conflito de Jesus com Pedro. Era o conflito justamente do entendimento dos judeus do que era o Messias, para o que deveria vir ser o Messias, como Jesus assumiu. E a transfiguração, ela vai dar uma resposta para os discípulos afirmativa de que ele irá vencer. Contudo, teria que passar pelo Calvário. Vale a pena recordar que a transfiguração olha mais para nós do que para Jesus. Jesus teve compaixão dos discípulos, porque eles estavam confusos, não entendiam por que teria que morrer. Em outras palavras, nós precisamos da transfiguração. Jesus não precisava se transfigurar, mas os discípulos estavam necessitados vê-lo daquela forma, reluzente, resplandecente, com uma luz intensa na sua glória. Ela, a transfiguração, nos garante que em Jesus o projeto de Deus será vitorioso. Em Jesus o projeto de Deus é garantido porque ele é o enviado de Deus, ele é o enviado do Pai. A transfiguração é, portanto, o sinal da vitória de Jesus, é o sinal da vitória do projeto de Deus. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Moisés e Elias aqui conversavam com Jesus. Era um momento muito lindo, importante, e eles representam, respectivamente, a lei e os profetas, isto é, todo o Antigo Testamento. Ou seja, ele estava ali confirmando: é ele o Messias, é ele o Jesus Cristo, é ele que deveria vir. Mas ainda tem gente duvidando até hoje, falando bobagem aí pela internet.
acreditando em heresias judaicas, porque os judeus, eles não deram crédito para Jesus. Não devemos mais escutar os judeus, temos que escutar a igreja de Cristo, não os judeus. Moisés ali representa o líder da libertação do Egito. Ele estava ali confirmando, é ele o Cristo. O comparecimento deles vem dar crédito, vem dar testemunho de Jesus, o libertador definitivo, o prometido e prefigurado nos profetas antigos, nos líderes do passado. Elias é o restaurador do culto verdadeiro de Deus, do Deus único. Ele reconheceu o Deus único e estava ali dizendo, é ele que deveria vir. Ele é o profeta, o libertador. Ele é o Messias. O próprio Elias, que foi o profeta que libertou o povo da idolatria, que gera opressão, ele veio dizer, é ele o Filho de Deus. Moisés, ele viu Deus, ele sabia quem era Deus, ele detestou a idolatria. E também Elias, ele tinha uma fé em Deus muito grande, detestou a idolatria e serviu o Deus único e estava ali dizendo com Moisés, é ele o Filho de Deus. O Antigo Testamento testemunha que Jesus veio para nos libertar mediante a entrega total da sua vida. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Ou seja, ali Pedro e seus companheiros estavam assistindo como um filme o que iria se passar com Jesus. Pedro e os seus companheiros estavam ali movidos por um sono, ao despertar e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E no versículo 36 diz, e quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Veja que no primeiro momento, no momento que Jesus disse, quem diz ser o Filho do Homem, Pedro disse de uma forma surpreendente, tu és o Messias, o Filho de Deus. E aqui Pedro reconhece a pessoa de Moisés e de Elias. Surpreendente também. Como Pedro realmente, ele veio com a missão de ser o chefe da igreja. Pedro não sabia o que estava dizendo, mas estava falando uma verdade. E aqui nesse sentido, Pedro também representa cada um de nós, quando pretendemos viver a alegria da ressurreição, sem passar pela entrega do sofrimento e da morte. Ora, os dois, Moisés e Elias, estavam se afastando. O que Pedro vai dizer? Senhor, é bom estarmos aqui. Ele queria ficar lá, fazer uma morada lá. É impossível saber quem é Jesus sem primeiro ter que ir com ele à cruz. É impossível saber quem é Jesus sem compreendermos o mistério de sua morte, sem voltar à Galileia para anunciar, por meio de uma prática libertadora que o próprio Mestre estava ali anunciando. Ele estava vivo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Nuvem, esplendor, personagens e, sobretudo, a voz que sai da nuvem são modos de indicar a presença de Deus no acontecimento. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, este é meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Veja aí, 3 personagens, Moisés e Elias, vieram dizer, é ele o Messias. E agora o próprio Deus, o próprio Pai garante que Jesus é seu Filho amado. É preciso adesão ao seu projeto messiânico. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Então não vamos duvidar de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o enviado. Está aqui a prova, Moisés e Elias dizendo, era ele que deveria ter vindo. O próprio Deus dizendo, não vamos duvidar, não vamos entrar por heresias. Misericórdia!
Vamos estudar a palavra de Deus, vamos entrar na igreja católica. Você não vai entrar por uma heresia dessa perigosa. É sinal de contradição, de condenação também, porque para nós abraçarmos a salvação, alcançarmos a salvação, teremos que passar pela cruz. A transfiguração de Jesus revela a sua glória em todo o seu esplendor. É uma forma única que Jesus quis utilizar para animar os seus seguidores, mostrando-lhe que o sofrimento será coroado com a glória e a cruz se transformará em sinal de vitória. O Mestre convoca assim 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e os leva a uma alta montanha. Eles são testemunhas. Jesus nunca levava um sozinho, ele levava 3 para dizer, eles vão ser testemunhas, eles vão falar e vão dar crédito, porque ele não é só Pedro, podia ser só Pedro, é Pedro, Tiago e João. 3 pessoas que com certeza o grupo dava o crédito, o escutavam. Foi grande o privilégio e a alegria desses 3 apóstolos, tanto que Pedro sugere construir ali logo uma morada. Visão deslumbrante, a voz do Pai revela que Jesus é seu Filho amado, escolhido, e que os discípulos precisam escutá-lo. Escutar o que Jesus diz significa, às vezes, renunciar aos nossos caprichos para seguir a vontade do Pai. Ao longo da vida, presenciamos apenas transfigurações momentâneas de alegria, de otimismo, mas não momentos que simbolizam o que quer dizer realmente a transfiguração. Uma certeza nos anima. O Senhor vai acendendo as luzes à medida que necessitamos. Por isso, é necessário descer do monte de maneira misteriosa e ao mesmo tempo maravilhosa. O Senhor dá sinais de que estamos no caminho certo, mas é necessário avançar. Porém, para que tudo dê certo em nossas vidas, é preciso estar com Jesus, permanecer com Ele, atender ao seu convite, subir a montanha para rezar quando for necessário, descer também o monte em direção às vias sacras do caminho do Calvário, muitas vezes teremos que passar. Ao seu lado recebemos a força para não sucumbir quando vierem as provas, as tentações, as noites de escuridão e solidão. Somos, portanto, convidados a escutar o que Jesus diz. O que Ele tem para me dizer? Tenho escutado? Jesus falou comigo hoje? Como Ele falou comigo hoje? Contemplo Jesus transfigurado na pessoa do necessitado? Contemplo Jesus na sua palavra anunciada? Contemplo seu rosto divino humano, presente também na Eucaristia? Permanecemos firmes na fé no Senhor, nossa luz e salvação. Jesus é nossa Páscoa e se realiza com gestos concretos. Sejamos dispostos também a transfigurar com Ele na realidade daqueles que sofrem. Sejamos propagadores do Evangelho e também propagadores da paz, do amor. Ó Jesus Divino Mestre, bom é estarmos aqui reunidos bem perto de Ti, no silêncio e na paz. Reunidos no amor também. Nós viemos ao Monte Tabor para em Ti repousar. Ajuda-nos, Jesus, a permanecermos firmes na fé, esperança e caridade, pois Tu és nossa luz e salvação, nossa Páscoa, que se realiza em cada gesto de amor às pessoas mais carentes e necessitadas. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração.
quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vou deixar as laudes aqui embaixo para você rezar e meditar conosco também, porque nós fazemos uma reflexão também nas laudes, da leitura do dia. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversa. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve Lírio Branco da Santíssima Trindade. Nossa Senhora da Eucaristia, rogai por nós. Salve Lírio Branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.